Eu sou Lorena Coimbra, mais conhecida como Lô Coimbra. Oi, eu sou a Madu Vitorino. Quem nunca foi em direção a uma gôndola de mercado atraída pela cor do rótulo de uma cerveja? Ou pela descrição muito diferente que você viu na definição do rótulo, né? O que é uma stout? O que é uma bock? A gente vai tentar ajudar vocês a fazerem escolhas mais conscientes sobre o produto que vocês estão levando para casa. Hoje a gente vai trazer algumas curiosidades e as obrigatoriedades que um rótulo de cerveja deve ter. Antes da gente saber como é um rótulo, a gente precisa saber a definição de uma cerveja. Cerveja nada mais é do que uma bebida obtida pela fermentação de um mosto cervejeiro, obtido de um malte de cerveja, água potável, por ação de uma levedura com adição de lúpulo. Então a gente tem 4 ingredientes principais numa cerveja: água, malte, levedura e lúpulo. Para a gente começar a falar sobre um rótulo, primeiro a gente precisa saber quem regulamenta a cerveja. Quem regulamenta, fiscaliza e faz as normativas referentes a esse produto é o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, um rótulo tem algumas coisas obrigatórias que ele precisa ter. Primeiro, tem que ter um nome empresarial do fabricante, dizendo se ele é o produtor, distribuidor ou importador. Geralmente vem embaixo do rótulo e tem que ter o CNPJ da empresa, um endereço e um telefone ou algum meio para entrar em contato. Toda bebida alcoólica precisa de um registro no MAPA. Registro é um númerozinho que você faz o registro desse produto no Ministério da Agricultura, dizendo que naquele momento você está fabricando aquele produto. E eu vou falar um pouquinho, bem resumido mesmo, sobre as siglas que aparecem nas embalagens, nos rótulos de cerveja. Vou começar pelo EBC, já que é sobre cor de cerveja e o primeiro gole a gente dá sempre com os olhos. As tonalidades de cor de uma cerveja, elas são definidas em via de regra pelo blend, que é a mistura dos maltes que a gente utiliza na receita. Existem alguns métodos para a gente calcular em escala a cor de uma cerveja. Tem o método SRM, que é o método mais utilizado nos Estados Unidos, e o método EBC, que é utilizado na maioria do mundo, inclusive aqui no Brasil. A escala EBC, ela varia entre 0, que é a água, já que não existe cerveja transparente, e vai passando por amarelo palha, que é um 3, até valores superiores a 60, que são preto. Então, quanto mais alto esse EBC, mais escuro uma cerveja vai ser. Eu peguei alguns valores específicos para demonstrar para vocês. Então, por volta de 4,8 EBC, a cerveja é uma tonalidade dourada clara. Por volta de 25 e 30, você encontra a cor acobreada avermelhada. E acima de 60, você encontra o preto. Toda cerveja precisa ter a denominação do produto. Então não é simplesmente uma cerveja de laranja. Você precisa dizer exatamente o nome técnico dessa cerveja. Então, por exemplo, essa aqui é uma cerveja clara com aroma de laranja tipo lager. Lista de ingredientes. É necessário colocar a lista de ingredientes. Geralmente também vem na parte de trás do rótulo e tem que estar de forma decrescente. Então, como assim, Lorena? Do maior ingrediente para o menor ingrediente. Então, aqui, essa cerveja contém água, maior quantidade, malte de cevada, lúpulo e extrato de casca de laranja. Uma outra sigla que também é muito importante para a cerveja é o IBU. Essa simplificação em relação ao EBC que a gente fez anteriormente, que quanto mais alto o EBC, mais alto a coloração, a gente não consegue fazer para o IBU. Um IBU muito alto não significa necessariamente que a cerveja é mais amarga que a outra. O IBU, em linhas gerais, é uma escala que mede o nível de amargor da cerveja. Mas, tecnicamente, ele mede a quantidade de isoalfa-ácidos, que são os componentes presentes no lúpulo responsáveis pelo amargor da cerveja. Só que outros componentes também influenciam nessa nossa percepção de amargor. Por exemplo, o malte. Pode ter uma cerveja, por exemplo, uma cerveja escura, tem um IBU super alto, 100 de IBU, vai. E
como é uma cerveja escura, com teor alcoólico elevado, ela também tem um corpo bem elevado. Ela também tem um corpo bem alto e uma quantidade alta de açúcares não fermentescíveis presentes na bebida, que dá um certo dulçor na boca. Então, por mais que ela tenha esse IBU super elevado, você não vai ter uma percepção tão grande do amargor justamente por conta do corpo. Outra coisa muito importante que mudou do ano passado para esse ano, que as empresas têm um ano para se adequar, é que antigamente você falava que uma cerveja poderia ter cereais não maltados. E agora você precisa dizer quais cereais não maltados você está usando. Então tem que dizer se usa milho, arroz, trigo ou qualquer outra coisa. Beleza? Outra coisa importante. É importante dizer que é da indústria brasileira, se o for, tá? Graduação alcoólica. É obrigatório dizer quanto de álcool possui e a quantidade de álcool referente a 20 graus Celsius, tá? A bebida tem que estar. Identificação do lote e a data de validade, para você saber fazer a rastreabilidade desse produto e chegar até a origem dele e também saber quanto que ele vai estragar. E a frase de advertência com bebida. Aqui diz: aprecie com moderação. Uma outra sigla importante é o ABV, que significa Alcohol by Volume, e ela nada mais é que o teor alcoólico da cerveja. Todas as cervejas têm o teor alcoólico descrito no rótulo. Assim, as cervejas de baixo ABV têm até 4,5%, de médio até 6%, e as fortes têm teor acima de 6%. Outra coisa importante, as cervejas também precisam constar sua classificação, dizer se é uma cerveja leve, comum, extra forte ou algo nesse sentido. Se ela é uma cerveja com álcool ou sem álcool, se ela é uma cerveja clara, colorida, puro malte. Se for puro malte, pode escrever só cerveja. Se não for, tem que dizer cerveja dependendo do malte que for usado, tá? Se ela é de alta fermentação, tipo ale, ou de baixa fermentação, tipo lager. Outra coisa também muito importante do rótulo é que ele não pode incitar qualidades que não sejam intrínsecas à cerveja ou de alegação da saúde. Por exemplo, essa cerveja não possui colesterol. Óbvio, nenhuma cerveja tem colesterol, então você não pode usar esse tipo de alegação funcional em nenhum produto de alimentos, inclusive. E outra coisa muito importante, é obrigatório constar embaixo da lista de ingredientes a informação sobre alergênicos. Então, todas as cervejas, ou a sua maioria, possuem glúten, você precisa colocar o produto contém glúten, e se possui algum outro tipo de alergênico, e existe uma lista para isso, você também precisa dizer que o contém. E eu queria contar algumas curiosidades sobre rótulos e sobre informações de cerveja. Uma delas é sobre o estilo Pilsen, que é uma grande polêmica no meio cervejeiro. A grande massa das cervejas comerciais no Brasil se intitula cerveja Pilsen. Só que o verdadeiro estilo dessas cervejas é American Standard Lager. A nomenclatura errada, ela é utilizada mais por uma questão de marketing mesmo e porque a legislação brasileira permite, assim, ela não é muito específica em relação a isso. Então ficou o nome Pilsen, mas o estilo não é Pilsen. Uma outra curiosidade é sobre o IBU. Essa vai para os fãs de IPAs, de cervejas super amargas. É que as nossas papilas gustativas, elas só diferem bem o amargor até 120 IBU. A partir disso, a gente não consegue mais diferenciar. Existem até cervejas com IBU acima disso, mas acaba funcionando mais por uma questão de marketing e tal. Chama super a atenção dessa galera que é fã de IPA. E o amargor, ele é uma característica muito interessante. Ele vai contra tudo aquilo que os nossos antepassados aprenderam na luta pela sobrevivência. Porque sempre que a gente pegava um alimento, uma bebida amarga, a gente já se afasta imediatamente, porque ele significa que pode ser tóxico, que pode ser ruim para a pessoa. Então o amargor, ele não é algo que a gente tem um gosto natural, ele é construído
com várias vezes de exposição, você vai acostumando o seu paladar ao amargor, mas não é algo natural pra gente. É algo que vai contra, basicamente, o nosso DNA. Terminamos o vídeo brindando e mostrando a diferença entre as cervejas. Essa é uma cerveja dourada clara, de EBC mais ou menos entre 4 e 8. Saúde Lô, eu selecionei aqui a Bruges. Ela tem um EBC 20, entre 20 e 35, fica na coloração acobreada, avermelhada. A gente sabe que o assunto é extenso, então se ficou alguma dúvida, se quer trocar alguma ideia, é só conversar com a gente lá no Instagram. Segue a gente aqui, se inscreve no canal, segue no Instagram, compartilha esse vídeo, vamos formar rede e brindar a vida. Tchim, tchim. Saúde, galera! Saúde!